Então damos as boas-vindas a todos, com o desejo de que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de nós. Bom estarmos juntos, bom estarmos na casa do Senhor. Também para aqueles que estão online connosco, o nosso bem-vindo. Que o Senhor abençoe a vida de todos. Vamos começar com o nosso primeiro louvor. Sobre toda a terra elevada estás. E vamos também elevar-nos, vamos ficar de pé. Vamos louvar o nome do nosso bom Deus. Sobre toda a terra elevada estás, acima dos montes até sobre o sol. Que o Senhor possa realmente ser honrado e glorificado no nosso louvor. Todo este dia e em cada dia das nossas vidas. Eu peço desculpa aos irmãos, eu realmente não sei explicar. Lá atrás a letra estava completa e quando nós passamos, repete ali aquelas estrofes e não tem explicação. É entre a máquina e aqui o projetor. Mas de qualquer forma, ainda que imperfeitos, ainda que com instrumentos imperfeitos, que o nosso louvor possa chegar até o trono de graça do nosso Deus, Deus maravilhoso, Deus bondoso, e que neste dia possamos, com a nossa alma, bendizer ao Senhor por tudo aquilo que Ele nos dá e por tudo aquilo que Ele nos entrega. Senhor, louvor em Senhor.
Obrigado, Pai. Obrigado, porque de fato, Senhor, não há nada melhor para buscarmos do que a Tua presença. Obrigado, Deus, por esse dia que Tu reservaste. Obrigado, Deus, por este tempo que Tu nos entrega, pelo Teu Santo Espírito que habita entre nós. Que Teu Espírito Santo possa, neste tempo de louvor, tempo de adoração, mover-se nos nossos corações, nas nossas almas, e que as nossas vozes, Pai, ainda que imperfeitas, possam chegar até o Teu trono de graça e que possam servir, Senhor, de agrado ao Teu coração. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo o que Tu tens nos dado e por tudo aquilo que sabemos que Tu irás fazer ainda neste tempo, Senhor, que será contínuo de louvor e de adoração para Ti. Que o Teu nome seja o mais alto, Senhor, o mais elevado, e que na nossa vida Ele seja sempre o centro, Senhor, de tudo aquilo que fazemos. Que aquilo que fizermos seja para honrarmos e glorificarmos o Teu nome. É o que te pedimos, Pai, e te agradecemos neste dia. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Podem sentar-se, amados. Aqui estão os nossos anúncios habituais, de segunda a sexta-feira, as nossas janelas de oração, um tempo abençoado, um tempo mesmo que tem servido de alento, de crescimento e também de tanta comunhão para aqueles que têm tido a oportunidade de entrar, orar e sair, mesmo aqueles que permanecem por algum tempo, apenas ouvem as orações, mas é tão bom. Por isso, mesmo que os irmãos não possam orar,
estejam ligados mesmo com o microfone em silêncio. É tão bom ouvir aquelas orações, faz mesmo muita diferença iniciarmos nosso dia nessa comunhão. Também nas quartas-feiras, às 20h30, nossa central de oração. Tem sido um tempo muito abençoado, em que nós temos aqui os que têm sido fiéis e presentes nesse dia, e que têm certamente trazido aqui boas respostas da parte do nosso Deus, diante daquilo que nós temos pedido. E não temos pedido só para aqueles que estão aqui. Temos muitas vezes pedido muito mais por aqueles que não estão, porque isso é o corpo funcionando, a intercessão por aqueles que nós também precisamos entregar diante de Deus. Aos domingos, às 11 horas, o nosso culto aqui presencial. Hoje iniciamos o nosso pequeno almoço, que é gratuito, das 10 às 10h45, por isso também é um bom tempo que tem sido, pelo menos o primeiro, foi um tempo muito abençoado, de boa conversa, conversas que talvez nós não conseguimos ter no dia a dia, nos domingos que nós estamos aqui, mas também podemos, assim, nos conhecer um pouco melhor das nossas rotinas, e foi mesmo um tempo muito abençoado. Hoje o assunto foi notas escolares, pronto. Foi bom recordar. As nossas ofertas, graças a Deus por aquilo que Deus tem trazido através da fidelidade dos nossos irmãos pelas ofertas e dízimos. Está aqui o nosso MBA, 910-917-719, porque certamente o pouco para nós pode representar tão pouco, mas certamente Deus tem feito o pouco multiplicar-se de uma forma que nós não conseguimos compreender. Mas é pela fidelidade que Ele multiplica também, por isso, cada um contribua segundo pôs no seu coração, não com tristeza, não por obrigação, mas com alegria, porque Deus, de fato, ama aquele que dá com alegria. O versículo da semana, hoje é Paulinha. Bom dia, irmãos. Então, hoje o versículo da semana é Gênesis 26:5. Porque Abraão obedeceu à minha voz e guardou as minhas ordens, os meus mandamentos, os meus estatutos e as minhas leis. Gênesis 26:5 explica que Deus renovou as promessas da aliança com Isaac, porque Abraão obedeceu à voz de Deus, guardando os seus preceitos, mandamentos, estatutos e leis. Contexto da promessa. Por causa da fome na terra, Isaac enfrentava uma crise e pensava em descer para o Egito, mas Deus ordenou que ficasse em Gerar. A herança da fé. Para eu encorajar Isaac, Deus relembrou a fidelidade do pai dele, Abraão. As bênçãos passadas geram frutos e proteção para as gerações seguintes. O significado dos termos obediência de Abraão refere-se a momentos marcantes da vida de Abraão, como deixar a sua terra natal e dispor-se a sacrificar o seu próprio filho. Mandamentos e leis. O uso da palavra como leis e estatutos, entre aspas, antes mesmo de entregar da lei de Moisés, mostra que Abraão seguiu de forma leal e a vontade moral e as direções específicas que Deus havia dado na época. Amém. Obrigado, Paulinha. E temos hoje aqui um testemunho de uma recém-chegada do acampamento dos adolescentes, Éden.
para nos falar um pouco daquilo que ela vivenciou essa semana. Certamente que deve ter sido uma semana de aventuras, mas também de crescimento espiritual. Bom dia, irmãos. Eu voltei do acampamento aos adolescentes. Foi uma experiência boa, agradável. Aprendemos mais sobre Deus. O título do acampamento foi a armadura de Deus. Que nós vamos revestir da armadura de Deus. Temos o escudo da fé, a couraça da justiça e a espada acho que da justiça, me enganei, uma coisa assim. Foi um momento bom, conheci pessoas novas, aprendi mais sobre Deus, sobre o seu espírito. Foi bom os jogos de água, as rodeias no salão. Foi bom momento de louvor, a palavra, foi o preço da infidelidade, o preço do espírito, a moral, os bens materiais, que nós não devemos ficar só com eles, mas também devemos pensar no lado espiritual que Deus nos dá, não só como o dinheiro, etc., a casa, mas com o amor que Deus nos dá, que Ele morreu na sua cruz por nós. Foi isso. Obrigado, Éden. É sempre bom ouvir testemunhos, então, daqueles que passam por essas experiências, e é algo que talvez hoje eles não conseguem ainda enxergar, mas no futuro eles darão bastante mais valor por essas participações. E são tempos que realmente, pelo menos eu posso dizer, não voltam, mas foram muito bem aproveitados na minha infância e adolescência. Hoje temos, na verdade, não sei se tem mais, se tiver, digam, tivemos essa semana 3 aniversariantes, e ainda no mesmo dia, isso é quando não tem nenhum, mas quando tudo calha no mesmo dia, que foi o Oséias, que está de férias com os pais em Angola, por isso nosso abraço também ao Oséias e aos pais. O Rui, que hoje também está ausente pela apresentação da Marta, a filha da Vivi, e do Odney, por isso ele e a Catarina estão ausentes por este motivo, que também o Senhor possa abençoar o Rui. Mas temos aqui uma aniversariante que faz jus a estar presente, a Raquel, por isso... Pois a nossa irmã Isabel Rodrigues também fez no dia 31, e o pastor Clayton, que está nos Estados Unidos, faz justamente hoje, por isso que o Senhor possa também abençoá-los. É uma semana bastante preenchida. Aqui eu tenho que fazer a quebra sempre dos fins de semana, eu fico mesmo perdido, por isso eu só olhei para a semana, não olhei para o fim de semana. Mas sim, que o Senhor possa abençoar também a vida do pastor Clayton e toda a sua família. Então cantamos parabéns para a nossa aniversariante presente, pronto. Então vamos orar pela vida da Raquel. Obrigado, Pai. Obrigado por essa nossa irmã que Tu trouxeste, Senhor, até nós. Obrigado, Senhor, por aquilo que Tu tens feito na sua vida, no seu crescimento espiritual. Mas te pedimos, ó Pai, que Tu possas triplicar, quadruplicar, Senhor, as Suas bênçãos sobre a sua vida. Obrigado por aquilo que ela tem mostrado. Obrigado, Senhor, pelo empenho que ela tem tido de integração também da sua família. Mas que não somente aqui, Senhor, ela também possa ser sal, ser luz, ser testemunha, Senhor, da Tua graça, do Teu amor, da Tua fidelidade na sua vida. E que também, Senhor, nos seus tempos seculares, ó Pai, ela possa ser abençoadora daqueles que a rodeiam. Obrigado, Senhor, pela sua vida. Multiplica, Senhor, multiplica as bênçãos,
a ela e também aos seus. Obrigado também pela vida da nossa irmã Isabel Rodrigues, ó Pai, pelo Oséias, obrigado pelo Rui, obrigado pelo pastor Cleiton. De igual modo, Senhor, queremos que Tu possas abençoá-los a eles e a todos aqueles, ó Pai, que os rodeiam. Que o Teu amor, Senhor, que a Tua mão possa alcançá-los neste momento e que neste tempo também, Senhor, de ausência, eles possam, onde quer que estejam, também serem testemunhas daquilo que Tu tens feito nas suas vidas. Obrigado, Deus, por tudo. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. E, de fato, quando nós temos tantos motivos para agradecer, vem este louvor e diz: Senhor, o meu desejo é Te louvar, é Te honrar, é Te agradecer por aquilo que Tu tens feito. Não porque nós merecemos, mas porque Ele é Deus, mesmo se Ele não fizer. Mas Ele é tão bom e Ele tem feito tanto mais do que nós podemos imaginar ou do que tantas vezes nos temos lembrado de agradecer. Por isso, o louvemos dizendo: Senhor, o meu desejo é de Te louvar e de Te honrar. Dou-te o meu coração e todo o meu ser. Pra Ti quero viver, todo o meu respirar e por onde eu andar, faz Tua vontade em mim. Senhor, meu desejo é Te honrar e de coração Te adorar, Senhor, com tudo que há em mim. Te dou louvor, minha adoração é só pra Ti, é só para Ti. Dou-te o meu coração e todo o meu ser. Diga para Deus: Pra Ti quero viver, todo o meu
Salmos 61. Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra clamo a ti, por estar abatido o meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tens sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre. Abrigar-me-ei no oculto das tuas asas, pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me a herança dos que temem o teu nome. Prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão com muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade, que o preservem. Assim cantarei salmos ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Irmãos, não sei se alguns dos irmãos conhecem esse cântico. Ele foi sugerido essa semana pelo Narciso e de fato eu não conhecia, e nós ontem aprendemos. É muito simples, mas mais do que tentarmos cantar ele com tanta perfeição, é de fato entregarmos nele aquilo que queremos dizer para o nosso Deus, porque nós somos tão falhos, nós somos tão pequenos, nós somos tão incapazes por vezes. E este cântico, ele nos diz sobre momentos em que a nossa fé, ela passa por um assalto, momentos em que nós falhamos, momentos em que nós nos sentimos derrotados. Mas são nestes momentos, no momento do silêncio, que nós temos a provação de que nós temos um Deus que nos sustém. E de fato, a letra desse cântico, ela é aquilo que nessa manhã poderá dizer para nós mesmos, que não tem a ver com a nossa falha, não tem a ver o quanto nós somos pecadores, mas tem a ver com o amor, a mão de Deus sobre as nossas vidas. O salmo que foi lido diz sobre aquilo que de fato Deus faz, e independente das circunstâncias, que nós possamos cantar salmos ao nosso Deus, porque Ele nos sustém em todo o tempo. Bem disso que nós tínhamos aprendido ontem. Vamos recomeçar. Quando me assalta a fé, Cristo me sustém. Quando tenta
Jesus Cristo tudo deu, Cristo me sustém, satisfez o justo Deus, Cristo me sustém, vida eterna sim ganhei, Cristo me sustém. Nos dá mais um dia de estarmos na Tua presença, Senhor. Toca em nossos corações, Senhor. Em todos os momentos que a nossa fé se abalar, Senhor, que nós possamos nos lembrar que Tu estás aí para nos sustentar, Senhor. Que Tu estás aqui para nos levantar quando nós cairmos, Senhor. Não nos deixes vacilar, Senhor. Toque em nossos corações, fale conosco por meio dos louvores, por meio das palavras, Senhor. Nós precisamos de Ti nas nossas vidas, Senhor. Precisamos do Teu auxílio, precisamos da Tua sabedoria, Senhor. Tu és o caminho, a verdade e a vida, Senhor. E por isso nós temos que Te seguir, meu Deus. Amém. Podeis assentar, amados. Pastor Vitor. Que bom poder... É lá. Isto hoje... Se calhar é bom baixar aí um bocadinho, ó Pedro. Não consegues? Baixar um bocadinho? Não sei se ela lá atrás consegue, se calhar aí é mais fácil. Bom estarmos juntos, bom estarmos aqui, bom ver-vos. Depois de uma semana em quase tudo diferente do normal, mas sem dúvida uma semana de gratidão ao Senhor, uma semana de bênção, uma semana onde podemos ver que realmente temos um Deus que se preocupa connosco, que responde às nossas orações, que está connosco em tantos e tantos, ou em todos os momentos, e nós somos gratos a Deus por isso. Na verdade, as coisas com a Anice têm corrido maravilhosamente bem. E depois há gente que tem uma lata que é daquela. É de manhã, quando a dizer, já estou a beber café. Há boas vidas, ainda dizem mal do hospital. Há boas vidas. Na verdade, o Senhor tem abençoado, tem guardado, e a forma como tudo tem corrido só pode ser realmente obra do nosso Deus, resultado daquilo que Deus, da forma como Deus responde às orações de cada um. E estamos na expectativa de cada momento, daquilo que vai acontecer em cada momento. Somos gratos ao Senhor. Também somos gratos ao Senhor porque na próxima semana, de hoje a 8 dias, se Deus assim permitir, iremos ter aqui a Diana e a Diana para fazermos a sua dedicação ao Senhor, a sua entrega nas mãos do Senhor, as filhas da nossa irmã Stella. Então, se Deus permitir, no domingo teremos um culto tudo nada diferente neste sentido de entregar nas mãos do Senhor a Diana e a Diana, que é sempre um motivo também de gratidão para nós, vermos os pais trazerem os seus filhos à presença do Senhor. Então, amados, quero dar agora as boas-vindas para todos, que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, possa abençoar a vida de cada um, cada família,
aqueles que estão online connosco, no Facebook, no YouTube, também na 24 Horas Rádio, que o Senhor possa realmente abençoar a cada um daqueles que nos acompanham. Também dia 3, não é? Dia 3 de outubro. Dia 3 de outubro vamos ter aqui o encontro da rádio, o primeiro encontro da rádio, vamos realizá-lo aqui, dia 3 de outubro, pelas 16 horas, com batismos. Creio que iremos ter 3 batismos, portanto vai ser um tempo muito abençoado, um tempo muito importante. Vamos ter aqui assim uns momentos de gratidão ao Senhor, e todos estão convidados, os que estão aqui na sala, aqueles que estão online. É só seguirem aquilo que vamos publicando e vamos estar juntos. Seria bom estarmos todos. Até aos 120 podemos vir todos. A partir daí, olha, logo se vê. Fazemos a transmissão para a rua e podemos acompanhar na rua, que já não era a primeira vez que acontecia. Portanto, estamos bem, graças a Deus. Amados, creio que nós estaremos todos de acordo quando olhamos um pouquinho para o passado, e às vezes é bom olhar para o passado, não viver só do passado, até porque a Bíblia diz que quem lança a mão do arado e fica ali a olhar para trás não é bom para o reino de Deus, mas isso não quer dizer que a gente não pode olhar para o passado e tirar as lições que podemos aprender para viver, não é? Temos sempre alguma coisa a aprender com o nosso passado. Mas estava eu a dizer então, creio que estamos de acordo que desde o Covid-19, há 5 anos, 6, já não sei há quantos anos, para aí há 6 anos, o mundo entrou numa fase diferente. O mundo levou uma transformação, não sei porquê, não sei qual a razão, isso eu já não sei explicar, mas que o mundo começou a ter um comportamento diferente, sofreu muitas mudanças e ainda continua a ter. E digamos que a minha perspectiva, pelo menos, não é que vai ficar melhor, porque isto para melhorar é sempre mais difícil do que para piorar, portanto é muito mais fácil irmos decaindo. Mas há coisas que acontecem desde então que não se viam acontecer no passado. Há coisas que, se existiam, não se dava assim muito por elas, enquanto que atualmente elas se vêem em grande escala. Infelizmente, essas coisas, nem sempre boas, normalmente nem sempre boas, têm alcançado muito as próprias igrejas, a própria igreja do Senhor Jesus. Nós temos visto, e já vimos logo mesmo no tempo do Covid, muitas igrejas a sofrerem com isso, crentes a abandonarem a fé, crentes a abandonarem a igreja, crentes a criticarem a ação de Deus, e que é coisa impensável para alguém que tenha 2 dedos de testa, como se costuma dizer, a criticar a ação de Deus, misericórdia, que o Senhor nos livre de tal coisa. Mas, na verdade, muitas coisas aconteceram e têm acontecido. Tenho ouvido alguns colegas, muito mais do que aquilo que eu teria alguma expectativa, queixarem-se de certos acontecimentos que hoje se vivem ou não vivem nas igrejas que no passado não aconteciam. E eu trago 4 coisas para nós meditarmos e pensarmos um pouco sobre essas coisas que, bom, algumas sempre aconteceram. A intensidade delas é que tem sido diferente nos últimos anos. Uma delas que nós podemos apreciar é a depressão. Gente com depressão. Eu acho que todos nós, com mais ou menos conhecimentos, acabamos por conhecer alguém que já viveu, está a viver ou que está prestes a entrar numa depressão. Há tanta situação no mundo que leva as pessoas à depressão. A depressão traz uma vivência, traz uma tristeza grande, uma tristeza que normalmente é profunda, traz mudança de humor, normalmente não se encontra alegria nas coisas que se encontrava. Aconteceu ao nosso slide. O nosso slide desapareceu. Normalmente não traz as pessoas a não quererem as coisas, traz falta de interesse na vida, traz as pessoas amorfas, as pessoas sem grande valorização. Infelizmente, os medicamentos também não resolvem, ou se resolvem, não resolvem na totalidade. E há pessoas que carregam a vivência de uma depressão muitos anos. É um problema.
alguém que vive uma depressão. E quero dizer-vos também, contrariamente àquilo que eu já tenho ouvido, depressão não é ação satânica, está bem? Depressão é um estado de alma da pessoa, da nossa própria vida, que pode conduzir o mais espiritual a uma depressão. Está uma depressão, é porque fez não sei o quê, ou porque teve um pecado. Não tem nada a ver. Até pode, mas não tem. Não é? Pode ter uma consequência, mas a depressão em si não é algo como resultado satânico na nossa vida. Então, enquanto salvos, nós, claro está, precisamos de buscar a direção e a solução que venha de Deus, mas também a vivência em comunhão. O salvo, quando vive em comunhão, tem mais resistência a muita coisa. Tem mais resistência a muita dificuldade do mundo. Sabe ultrapassar dificuldades que o resto do mundo não sabe. E nós temos esse privilégio de podermos viver em comunhão. Viver em comunhão, vivermos o não isolamento, vivermos algo que nos traga constantemente à memória, algo que nos pode dar esperança, conforme lemos em Lamentações 3, 21, 24. Quem é que olha para a sua Bíblia? Eu também estou a abrir, se a minha Bíblia tiver. Ontem tinha. Eu sei que ontem tinha. Também está cá. Lamentações 3, 21 a 24 diz: isto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Irmãos, isto é bênção. Alguém que vive numa depressão ou que esteja a atravessar um tempo depressivo, um tempo de depressão, se souber viver o texto sagrado, então vai entender que realmente em cada dia temos motivos para dar graças a Deus. Nem tudo corre bem. Jesus disse que no mundo teremos aflições. Sempre haverá mais um problema, sempre haverá mais alguma coisa para resolver. Sempre. Não há como. Mas temos que trazer à memória as coisas boas da vida. As coisas boas que nos dão esperança. As coisas boas que garantem a nossa segurança do Senhor. Já vivi a experiência de viver com depressão, de viver com alguém com depressão. E sei muito bem, sei mesmo muito bem, que é na palavra, é na comunhão, é no relacionamento, é no estar, é na dependência de Deus, mas na vivência da fé, na vivência do dia a dia, que essas coisas se vão conseguir ultrapassar. Há uma outra coisa, além da depressão, eu disse que eram 4. Também temos por aí muita ansiedade. O mundo anda ansioso. Muita gente anda ansiosa com tudo. O que é que vai ser amanhã? Como é que vai acontecer? E vai haver guerra, vão-nos atingir, não vão. A gasolina vai aumentar ou não vai. Vou ter dinheiro para isto e para aquilo ou não. Gente que vive ansiosamente o seu dia a dia. Vive com um excessivo medo ou preocupação daquilo que vem aí. Não estou a dizer que não precisamos nos preocupar. Não estou a dizer que temos que viver aliados do mundo, como se estivéssemos dentro de uma redoma de vidro à prova de bola, com um vidro escuro que não desse para ver nada para fora. Não, não é. Estamos no mundo e temos que viver aqui, não é? Temos os mesmos sentimentos e as mesmas coisas que os outros. Não há mal nenhum em pensarmos nas coisas, antes pelo contrário. Mas a preocupação, ou seja, como às vezes eu costumo dizer, não vale a pena sofrer por antecipação, está bem? Não vale a pena. O que for vai ser. A Bíblia diz que basta a cada dia o seu mal. Portanto, não vale a pena hoje estarmos a sofrer o amanhã. Até porque não podemos garantir que o amanhã vai ser como nós estamos a pensar. Por isso não vale a pena. Vamos viver hoje, preparando-nos para o amanhã da melhor maneira possível, com a direção e graça de Deus. Quando o Covid começou, uns poucos depois, quando as imensas mortes começaram a acontecer, os irmãos lembram-se que a televisão só falava de mortes e eram mais 100 neste dia, eram mais 500 no outro, eram mais não sei quantas. O hospital aqui era uma coisa tremenda, realmente dolorosa mesmo de se ver e de ouvir. Quando essas coisas estavam assim no seu auge, no seu apogeu, eu estive numa reunião de líderes online
pronto, e todos estavam a falar de como é que era a igreja, o que é que as igrejas iam viver, como é que as igrejas estavam a viver, como é que estavam a enfrentar as situações, e quando chegou a minha vez de falar alguma coisa, eu falei que realmente nós precisávamos, tentei levantar o nível um pouquinho, sair do desespero e pensarmos, bom, vamos olhar para a frente e vamos pensar juntos como é que as igrejas em Portugal vão viver o pós-Covid. O que é que vamos fazer? Como é que vamos viver a coisa? E um dos irmãos que estava lá, um dos líderes que estava nessa reunião, interrompe assim meio abruptamente o que eu estava a dizer e ele diz, Vítor, eu só vejo gente a morrer. Como é que tu podes estar a falar o que é que vamos fazer depois? Que falta de visão. Isso é o viver uma ansiedade, um peso, carregar um peso em coisas que nem sequer podemos controlar, não podemos ser dirigir, e alguém estava eu a fazer um esforço para puxar lá para a frente, lá para cima, e eu, coitada, essa pessoa, coitada, a dizer, olha, mas a gente está aqui no fundo, e é mais fácil ir lá para baixo do que ir lá para cima. Ansiedades. A ansiedade não resolve nenhum problema na nossa vida. Pelo contrário, só complica. Só complica. Por isso a Escritura diz, 1 de Pedro 5,7, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Não está a dizer, a Bíblia não diz, olha, meus irmãos, meus filhos, meus queridos, não tenham ansiedade. Isso nós não podemos controlar, não ter. Mas podemos controlar, se a tivermos, como é que vamos trabalhar com ela. Faço-me entender? Como é que nós vamos trabalhar com isso? Por isso a Escritura diz, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Filipenses 4 também nos diz, ora, Gálatas, Efésios e Filipenses logo a seguir, Filipenses 4, versículos 6 a 7 diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com a ação de graças. Então, tens ansiedade, estás inquieto, estás com um problema, a tua oração seja conhecida diante de Deus com súplica e ação de graças. E depois vem uma coisa estrondosa. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Não é só o nosso coração, não é só o nosso ser, é aquilo que nós sentimos. Em Cristo Jesus. Uau! Uau! Nós a querer cair lá para baixo, só vejo mortos à minha frente e afinal nós podemos olhar lá para cima, Senhor, toma conta disto. Senhor, na tua mão eu deixo a coisa. Na tua mão eu deixo o meu problema. Senhor, eu estou aqui para viver o problema, se tiver que o viver, vivê-lo contigo. Amanhã apresenta-se um dia mau, Senhor, mas eu quero estar contigo. Eu quero que tu tomes conta disto. Não é dizermos assim, que às vezes também acontece por aí algumas espiritualidades elevadas, que eu até me arrepio. Não é dizermos, eu vou orar e daqui a 5 minutos está tudo bem. Isto não é varinha mágica, está bem? Isto não é um contrato com Deus. Eu falo contigo 5 minutos e tu resolves a minha vida toda. Não é assim que funciona. Até pode. Está bem? Até pode. Já temos tido orações que nós estamos a orar e Deus está respondendo a hora. Mas também sabemos que essa não é a regra. Está bem? Sabemos que a regra é que Deus ouve, Deus responde, Deus toma cuidado e está pronto a trazer soluções e tem-nos abençoado, às vezes de maneira que nós nunca pensámos sequer. Portanto, nós precisamos de orar. Senhor, eu estou aqui, estou nas tuas mãos, estou a enfrentar esta situação, estou a enfrentar esta ansiedade na minha vida. Senhor, tu sabes, eu preciso de auxílio. Eu quero o teu auxílio. E o Senhor está aí para isso. Não é uma varinha mágica, sim, viver a vivência bíblica, viver a realidade bíblica, a paz de Deus que excede todo o entendimento. Então, mas nós estávamos com uma ansiedade delas, um problema daqueles nas mãos, a pensar nesse problema, a viver esse problema, e a Bíblia diz, olha, tu oras e vais sentir a paz de Deus. Uau! Uau! Quando assim acontece, o Senhor está a dirigir a nossa vida. E nós precisamos saber viver isso. Precisamos de saber viver essa situação. Deixem-me beber água que eu estou... Depois temos um outro caso ainda, chamado stress.
Vivemos num mundo de stress. Anda tudo estressado. Olha, até o telefone. Vivemos num mundo estressados. O mundo anda todo a correr para o outro. O stress da vivência com medo de não conseguir algo. As pessoas ficam com uma ansiedade e depois têm um medo. Como é que eu vou fazer? Eu não consigo. Será que vou conseguir? Não, eu não consigo. Ou, então, como de não conseguir resolver coisas a tempo, de frustrações, a pessoa a não descansar, a reclamar com tudo e com todos. E isso também acaba por fazer cair a autoestima da pessoa. A pessoa fica tão estressada que até deixa de confiar naquilo que pode fazer. As coisas que habitualmente consegue fazer, começa a duvidar de si própria. Começa a dizer, já não sou capaz, eu não consigo. E ao ser vivido muito tempo, pode conduzir à ansiedade, pode conduzir à depressão, pode conduzir a uma quebra perfeita de autoestima. E nós lemos aqui assim, o Salmo 61, os primeiros 3 versos, Salmo 61, os primeiros 3 versos, diz assim: ouve, ó Deus, o meu clamor, atende à minha oração. Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende à minha oração. Desde o fim da terra clamo a ti por estar abatido o meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. E depois o Salmo 62, logo a seguir, diz assim: a minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Olhem bem esse pormenor. Não serei grandemente abalado. Não serei abalado. Abalados, todos somos. Agora, como é que vivemos o impacto do terremoto na nossa vida, que é outra história. Como é que nós vivemos essa relação de segurança com Deus? Precisamos buscar o ensino bíblico e a direção divina em todas estas coisas. E o stress realmente, às vezes nós vimos pessoas que são imensamente estressadas. Estão a viver sempre num constante stress. Precisamos, irmãos, para não cairmos nessas situações, que podemos sempre cair. Atenção, não estou a dizer que somos super-heróis, que nunca vamos cair. Estou a dizer que para não cairmos, nós precisamos de viver uma séria dependência de Deus. Séria. Não é só aquela espiritualidade que o Senhor está aí, aleluia, amém, tudo bem. Não. É vivência, é experimentarmos. Provai e vede que o Senhor é bom. Ok? E o provar e ver é passar pelas coisas nas mãos de Deus. Mas há um outro caso, há um outro tema, há um outro assunto que eu acho que esse agora é dos mais problemáticos no tempo da atualidade. No mundo e nas igrejas. E no mundo é o mundo. Na igreja é a relação do povo com Deus e uns com os outros. No mundo vocês já têm visto, infelizmente, tristemente, já temos visto situações, por exemplo, de jovens ou adolescentes, às vezes a baterem uns nos outros e alguém a filmar, sem ter o cuidado de ir lá separar ninguém, sem ter o cuidado de chamar ninguém para ajudar, mas ficam ali a filmar como se aquilo fosse o topo de gama da atualidade. E nas igrejas também acontece. Aí se chama-se indiferença. A indiferença. A indiferença da sociedade está a matar a sociedade e está a matar as igrejas. A indiferença. Mas onde é que a indiferença entra nisto tudo? A indiferença realmente é algo que está a estragar a vida de muita gente. Famílias, igrejas, nações, povos, e fica tudo indiferente, como se nada acontecesse. E às vezes acontece muita coisa. Para muita gente, como se costuma dizer, tanto se lhe dá que sim, como se lhe dá que não. Quer aconteça, quer não aconteça, a coisa é igual, não tem problema. Se houver, há. Se não houver, não há. Se tivermos, temos. Se não tivermos, logo se vê. A iniciativa diria que está pela hora da morte.
E ouço muitas lideranças, tenho ouvido muitas lideranças de igreja, a falarem da falta de iniciativa na vida das igrejas. A falta de iniciativa. Eu lembro-me quando eu tinha meus 16, 17, 18 anos, nós tínhamos reuniões de jovens todas as semanas, tínhamos ensaios todas as semanas, tínhamos estudo bíblico à quarta-feira, tínhamos estudo bíblico à sexta-feira, tínhamos escola dominical de manhã, tínhamos culto de manhã, escola dominical à tarde, culto à tarde. Era uma festa. E ninguém se queixava. Todos queríamos, todos gostávamos. Às vezes arranjávamos tempo para ir visitar outra igreja. Mas nos dias de hoje a iniciativa parece que se tem perdido muito. Tem mesmo. Eu quero alguém chegar a dizer, eu quero que isto aconteça, eu gostava que isto acontecesse, eu gostava de poder fazer, eu gostava de poder participar, eu gostava de me envolver, eu quero sair da minha área de conforto para vir servir na igreja, para vir obedecer ao que o Senhor diz, para ir e para proclamar o Evangelho. Onde é que está a nossa iniciativa? E a pergunta aparece, e já tenho tido colegas que falam comigo, e que na conversa a coisa surge e eles perguntam, como é que tu motivas, ou como é que nós podemos motivar alguém para servir a igreja e servir Deus? E eu digo sempre, essa é a resposta do 1 milhão, meu filho. Se a gente todos soubéssemos, estávamos bem. Como é que nós podemos motivar alguém? O que é que precisamos nós? O que é que o povo de Deus hoje precisa para sair da indiferença e para viver uma atitude, como se costuma dizer, não é? Acho que é assim que se diz, proativa, não é? Isto agora é tudo muito fino. Como é que nós podemos viver querendo que motivarmos uns aos outros? Dizem que, por exemplo, para um jogador de futebol, para qualquer competição, que o maior motivo da sua vida é poderem chegar à seleção nacional, vestir a camisola da seleção nacional. O que é que nos faz a nós vestir a camisola de Deus? O que é que nos faz a nós viver a camisola de Deus na igreja onde o Senhor nos tem colocado? Como é que nós podemos motivar-nos uns aos outros e motivar-me a mim próprio, motivarmos os outros a deixarmos a nossa área de conforto, a empenharmos no serviço cristão como verdadeiros discípulos? O que é que a indiferença está a fazer na nossa vida? Diz-se, e é verdade, que há falta de vocações. E que a chamada falta de vocações existe em todos os sítios, que é uma realidade em toda a comunidade cristã. Há falta de padres, há falta de pastores, há falta de missionários, há falta de professores de escola dominical, há falta de músicos, há falta de líderes de ministérios, há falta de, há faltas. Porque o ministério em si dá trabalho, dá dedicação, precisa de dedicação. Precisamos de deixar a nossa área de conforto, em vez de criticar os outros, em vez de dizer que os outros isto e que os outros aquilo. Precisamos de sair da nossa indiferença e pôrmos ao serviço de Deus. Porque o Senhor disse, ide e proclamai o Evangelho. O Senhor diz-nos para nós servirmos, o Senhor diz para nós fazermos, para nós sermos servos. E sermos servos não é fazer o que queremos, é tomar a iniciativa de, em conjunto com outros, nós fazermos a obra. O apóstolo Paulo diz que alguém que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Ou seja, quem deseja servir, deseja algo excelente. E servir não está no púlpito, também pode ser. Servir, é ser servo, é agir em favor de alguém, agir em favor da obra, estar pronto para servir os outros. Esta indiferença tem vindo a aumentar de forma consistente. Muitas vezes a pergunta fica sem qualquer resposta, porque não temos uma resposta. Temos muitos pensamentos. Mas é sempre uma decisão pessoal, individual. Eu não posso decidir nada pelo Léo. Ele é que tem de decidir se quer ou não quer servir. Eu não posso. Não é? Eu não posso decidir nada para arranjar professores de escola dominical. Eu não posso. Quem sente esse gosto, esse desejo, esse prazer, o privilégio de poder servir e que acha que tem mais ou menos capacidade é que pode decidir, olha, eu estou aqui para servir.
Não é? E muitos ainda querem servir só em coisas grandes. Mas se não começarem por baixo, dificilmente chegam ao telhado. Pelo menos ao pé de mim. Temos que começar por baixo. Tivemos um colaborador há uns anos, há 30 anos, para aí, um colaborador aqui com a igreja que vinha para colaborar comigo e colaborar connosco. Vinha de algum modo fazer o seu estágio e ajudar-nos. E aconteceram duas coisas. Uma delas foi a torneira lá em cima que se avariou e começou a deitar água por todo lado. E eu disse: pega na chave e vai lá fechar aquilo um instante. Eu não estou cá para ser canalizador. Onde é que eu já ouvi esta? Ok, está bem, eu vou lá, não tem problema. Eu vou lá. E entretanto, um outro dia eu estava a regar a relva e digo: olha, fica lá tu e agora a acabar isto, trata lá aí da relva. Mas eu não sou jardineiro, não estou aqui na igreja para ser jardineiro. Uau! Temos que começar por cima, construir a casa lá por cima. Se não começarmos por baixo, vai ser difícil. E esta falta de empenho, esta situação de vivência na indiferença das necessidades do povo, das necessidades do crente, como é que nós conseguimos ultrapassar isso? Eu não sei se o apóstolo Paulo já tinha pensado nisso quando diz aos romanos para se transformarem. Capítulo 12. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Temos de transformar aquilo que muitos hoje dizem assim: temos que mudar o chip. Não é? Alguém aqui sabe o que é um chip? Já alguma vez alguém daqui teve com um chip na mão? Só a Raquel? Misericórdia! Eu acho que já todos tiveram. Sabem que o vosso cartãozinho de telemóvel é um chip? Já tiveram com o cartãozinho do telemóvel na mão? Então, pelo menos já com um chip já tiveram. É que precisamos de mudar o chip, mas nem sequer sabem o que é um chip. Não é? Pois. Paulo diz aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2: rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão, pelo amor de Deus, que vos apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo. Se o mundo está indiferente, deixem de ser indiferentes. Se o mundo vive a depressão deles, deixa viver a depressão deles. Vive a ansiedade deles, deixa viver a ansiedade deles. Vive o stress deles, deixem viver o stress deles. Mas vocês, irmãos, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a agradável, a perfeita e a boa vontade de Deus. Uau! O mundo pode viver como quiser. O salvo tem que viver e procurar viver na medida da estatura completa de Cristo, na medida daquilo que o Senhor diz para nós vivermos. A ansiedade pode estar aí, mas a nossa mudança tem que ser constante. E depois Paulo diz no versículo 3, algo fantástico, Romanos 12, 3: porque pela graça que me é dada, diga a cada um de vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque pela graça que me é dada. Eu estou a falar com vocês pela graça que me é dada de Deus. Na verdade, está a dizer que ninguém pensa de si mais importante, ninguém se acha mais importante que os outros. Pense com moderação, pense com cuidado, pense com sentido de avaliação. Irmãos, o mundo pode ter realmente todos esses stresses, todos esses problemas, mas de Deus, podemos sempre, em meio a todas as situações, levar isso aos pés do Senhor, levar isso à presença de Deus. A fé, pela graça que me é dada, e diz, conforme a medida da fé. Qual é a nossa medida de fé? Aqui não é fé salvadora, está bem? Aqui é fé prática, fé de existência, fé de viver a palavra. Lembra-se de Moisés? Quem é que teve coragem de o ir lá pôr no cestinho? Foi? Se ela ficasse indiferente à situação e não o pusesse, o que é que tinha acontecido? Já pensámos? A indiferença o que é que pode fazer? Pode matar. E mata o indiferente também. Já pensámos naquela menina de Reis
com o leproso, o que é que ela disse? Ai, se o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, eu gostaria da fé. Ela não foi indiferente. Ela enfrentou o problema, viu um problema e tomou a iniciativa. Uau! Se essa menina não tem tido a iniciativa, hoje não estávamos a falar dela. Já vimos? É só uma menina que teve iniciativa. Irmãos, nós somos em Cristo, a Igreja de Jesus é em Cristo um só corpo, um só povo. Cristo é o cabeça da Igreja e nós precisamos viver na diferença, mostrarmos diferença. Não podemos ser indiferentes. Eu desafio cada um de vocês, cada um de nós, a pensarmos em situações que teriam sido diferentes na nossa vida particular, no nosso trabalho, na nossa igreja, no nosso grupo de amigos, se nós não tivéssemos sido indiferentes a uma determinada situação. Como é que eu teria reagido? O que é que eu teria feito? O que é que teria acontecido se eu não fosse indiferente nessa situação? Tudo a perder. Temos tudo a perder com a indiferença. E a indiferença é uma realidade que tem morto muitas e muitas coisas. Nós precisamos de viver a fé juntos, mas isso também é não ser indiferente. Não fiquemos indiferentes, irmãos. Pior do que não tomar uma decisão, pior do que tomar uma má decisão é não tomar uma decisão. Pior do que não tomarmos nada. Nós podemos realmente tomar más decisões, às vezes fazemos coisas erradas, decidimos. Lá à frente a gente vê, pá, ele podia ter feito diferente, mas tomamos uma decisão. Quem não toma decisão e fica indiferente, tem sempre um problema muito grande, muito maior lá na frente. Precisamos, irmãos, de ir caminhando. E termino realmente a olhar para Efésios 4:4. Efésios 4:4 dá-nos algo que nós bem conhecemos também, os textos são bem conhecidos. Efésios 4:4 diz que há um só corpo, um só Espírito, como também fomos chamados em uma só esperança da nossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Todos nós temos a graça do Senhor conosco. Todos. Todos nós salvos pertencemos ao mesmo corpo, o corpo de Cristo. Não fiquemos indiferentes. Há gente lá fora à espera da nossa diferença. Há gente lá fora à espera que nós sejamos realmente servos prontos a obedecer. Mas para obedecermos, não podemos ficar indiferentes. Irmãos, estas 4 situações, depressão, ansiedade, stress e indiferença, podem acabar com a nossa vida, podem acabar com a vida de alguém. Nós precisamos estar atentos. E não tenhamos medo de pedir ajuda se assim acontecer. Se nós estivermos num problema grande, não tenhamos medo de falar com alguém, de dizer eu preciso de ajuda. E sobretudo não tenhamos medo mesmo de falar com Deus. Senhor, eu estou sem saídas. Só Tu és a minha saída. Mas, como humanos que somos, também precisamos uns dos outros. Também precisamos de ter alguém ao nosso lado. Alguém palpável, não é? Alguém que a gente sinta, veja, olhos nos olhos, com quem falar. Eu, pelo menos, gosto muito disso. Acho que é muito importante, porque nós precisamos mesmo estar juntos. Viver estas situações, nós precisamos de vivê-las para a glória de Deus, de modo não indiferente na nossa vida. Amém? Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, pelo Teu amor e o Teu cuidado. Obrigado por quanto Tu tens sido conosco. Senhor, perdoa as vezes em que ficamos indiferentes a Ti, à Tua palavra, ficamos indiferentes à necessidade dos nossos irmãos, ficamos indiferentes, Senhor, àquilo que se passa ao nosso redor, mas o Teu amor nos alcançou e nós precisamos de alcançar outros. A Tua palavra nos diz para Te amarmos a Ti, mas também para amarmos o próximo.
Senhor, obrigado. Ajuda-nos, Senhor, a não mentir, a dizer que te amamos muito e a desprezar o próximo. Senhor, ajuda-nos a ser praticantes da tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a ser praticantes da tua obra. A ser alguém, Senhor, cuja a indiferença, Senhor, é tirada de nós, para podermos glorificar o teu nome. Fica connosco e abençoa-nos, Pai. Ajuda-nos e também agora na participação da ceia. Senhor, possamos fazê-la para a honra e glória do teu nome, Senhor. Ensina-nos a tomar os elementos. Ajuda-nos a fazer isso para a honra e glória do teu nome. Irmãos, se quiserem acompanhar, não é aquele o texto que vou seguir hoje. Se quiserem acompanhar, 1 Coríntios capítulo 11, texto mais tradicional. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, em diante, diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue de Jesus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Irmãos, esta introdução à ceia que o apóstolo nos dá, falando aos Coríntios, mostra o valor do nosso testemunho. Nós temos a ceia aberta, mas eu gostava de salientar o peso e o valor da ceia. Cuidado que ela pode servir para condenação. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por isso o apóstolo diz: Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Precisamos de dar bom testemunho. Precisamos dar testemunho daquilo que Jesus fez por nós. Participamos da ceia em obediência, mas ao obedecer, diz o versículo 26, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Querido Deus, estamos na tua presença e estamos a participar desta ceia, anunciando que Jesus morreu por nós, ressuscitou e que vai voltar. Nós te louvamos por isso. Louvamos pelo teu cuidado e o teu amor. E queremos entregar as nossas vidas nas tuas mãos. Pedimos perdão pelas nossas faltas. Pedimos perdão pelas faltas de cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a participar desta ceia para a honra e glória do teu santo nome. Obrigado, Deus. Obrigado pelo teu amor. Nós oramos a ti, Pai, no santo e bendito nome de Jesus, para a tua glória. Amém, Senhor. Então, irmãos, façam favor.
Irmãos, se todos estamos servidos, diz o texto, 1 Coríntios 11, 24, tomai, comei, isto é o meu corpo. E diz o versículo seguinte: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Senhor Deus, somos privilegiados em sermos teus filhos. Somos gratos, Senhor. Gratos pelo teu amor que nos alcançou, gratos pela tua bênção sobre nós, gratos por podermos confiar num Deus vivo. Senhor, queremos clamar a tua graça sobre cada um, a tua graça sobre cada família. Que a tua graça, Senhor, alcance mais irmãos, mais irmãs, que tu acrescentes à igreja aqueles que se hão de salvar. Senhor, traz salvação, traz bênção. Esperamos em ti, Senhor. Ajuda-nos a não ficar indiferentes na tua obra, no teu querer. Dá-nos direção, Senhor. Ajuda-nos a buscar primeiro o teu reino e a tua justiça, sabendo que tudo mais nos será acrescentado. Dá-nos fidelidade. Queremos ter fidelidade para contigo. Aumenta a nossa fé. Aumenta, Senhor, e renova constantemente a nossa fé dia após dia. Obrigado, Pai, por tudo. No santo e bendito nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Para podermos encerrar este tempo de celebração, de comunhão, cantemos Bendito seja o Cordeiro, porque só através de Cristo que hoje podemos nos tornar mais alvos como a neve.
recebamos a bênção então. Seja uma realidade na nossa vida, alvos mais do que a neve. Amados, graça de Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito abundante na vida de cada um de nós, agora e todos os dias da nossa vida.